Pegar o nosso primeiro entrevistado aqui, que é o Alceu Castilho. Ele é diretor, editor-chefe do De Olho nos Ruralistas, que é um dos grandes trabalhos que aparece hoje, aí, que é de levantamento aí dos abusos dos ruralistas. Ô, Alceu, obrigado por sua participação aqui, ter aceitado o nosso convite aí. Boa noite, Nassif, eu que agradeço. Então, como é que você está vendo essa questão da CPMI aí, do MST? Você acha que, digamos, a quantidade de pecados que tem os ruralistas que fazem parte da CPI é suficiente para que impeça desastres maiores no país aí, não? O conflito de interesses é evidente em relação a figuras específicas, como o próprio presidente da CPI, deputado-tenente Coronel Zucco, e o relator Ricardo Salles. Para não falar do conflito de interesses de toda a bancada, a frente parlamentar da agropecuária, a bancada ruralista, que é a base desse movimento, uma das principais bases desse movimento. Eu queria assinalar antes algo, Nassif, que me parece bem crucial para se analisar o que está acontecendo, que é uma aliança, novamente uma aliança, entre a extrema-direita bolsonarista e a direita, aquela que se define, a direita liberal, que se define como limpinha e cheirosa, e que se alia com essa extrema-direita sempre que possível, sempre que for conveniente, sempre que é conveniente, inclusive para elegê-la, inclusive para depor uma presidente eleita, e depois sai de fininho, também quando é conveniente, como se não fizesse parte desse jogo. E o que está acontecendo com a CPI do MST é uma explicitação dessa nova, dessa velha aliança. Por quê? Porque o MST é um inimigo em comum desses dois grupos, né? E esse grupo da direita liberal, que também odeia o MST, ele tem a imprensa corporativa, tem na imprensa corporativa um de seus principais aliados. Então a gente vê nos veículos até da Globo, que é uma tradução dessa direita liberal, né? Não é a Record, fundamentalista, defende direitos elementares, né? Direitos de minorias. Né? A própria Globo, em seus veículos, como a CBN, ela faz um jogo pesado contra o MST. E é isso que dá uma soma enorme, que pode gerar uma inviabilização do governo. Quer dizer, a tentativa é essa, é uma tentativa golpista. E quando eu falo de direita liberal e mesmo da direita bolsonarista, a gente não pode se esquecer dos financiadores dessa turma toda. E eu vou sintetizar essa turma, os financiadores dessa turma, na palavra mercado. A gente está até fazendo um jogo de palavras aqui, com marco temporal, e a gente vai soltar esses dias um vídeo chamado Mercado Temporal, né? Falando, talvez a gente fale de marco temporal daqui a pouco, mas enfim, falando dessa tese do marco temporal como algo a serviço do mercado, a serviço do expansionismo defendido por essa bancada ruralista e pelas empresas de latifundiários que eles representam no Congresso. Eu vou dar só mais um dado aqui, que é 76% dos votos ontem a favor do marco temporal saíram da frente parlamentar da agropecuária, da bancada ruralista. É muita coisa. E é uma tese que eles tentam emplacar há muito tempo. Com o marco temporal, com a CPI do MST e diminuição do papel do Ministério do Meio Ambiente, dos povos indígenas, a gente tem uma ofensiva que não pode ser confundida apenas com uma ofensiva bolsonarista, insisto, apenas com uma ofensiva da extrema-direita. Aí um último ponto, Nassif, antes de você fazer outra pergunta, é a definição de centrão, que tem cada vez mais me incomodado, uma figura geométrica, né? Como se essa turma realmente estivesse no centro político, não está, né? Está à direita, e sem que a gente fale que se trata de uma bancada da grana, uma bancada do dinheiro, uma bancada das empresas, uma bancada dos latifundiários, e uma bancada de conflito de interesses. Tudo que você falou a respeito aí de não se apontar, acho que eu estava fora do ar ainda, não se apontar
os conflitos de interesses, como se, sobre o chantagista Arthur Lira, né, por exemplo, entra nesse pacote de uma definição necessária de uma bancada do poder econômico, independente até de ser de direita ou extrema-direita. Seu, foram vocês que levantaram a questão da desapropriação fraudulenta aí de terras da família Dallagnol, não foi? Isso, o INCRA investigou insuspeitamente na própria gestão Bolsonaro, e depois o presidente do INCRA foi demitido, insuspeitamente, esse benefício, por meio de títulos da reforma agrária, segundo o próprio INCRA, tá? Para a família Dallagnol, significa pai do Deltan Dallagnol, tios do Deltan Dallagnol, primos do Deltan Dallagnol. Num cenário em Nova Bandeirantes, veja o nome da cidade, no noroeste do Mato Grosso, tem Bandeirantes no Paraná, em região de expansão agropecuária também, há algumas décadas, e a Nova Bandeirantes, uma expansão desde a ditadura. Essas terras deles foram obtidas, centenas de milhares de hectares, durante a ditadura, e algumas dezenas de milhares de hectares foram desapropriados pelo INCRA, segundo o próprio INCRA, de forma fraudulenta, com a ajuda de funcionários do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. Então, a gente gostaria de perguntar, isso está descrito em dezenas de reportagens que a gente publicou em 2000 no ano passado, enfim, em outros anos, nos últimos anos, com fontes oficiais, com documentos, com cartografia. A gente gostaria de saber se a CPI vai convocar o senhor Agenor Dallagnol, pai do Deltan, vai convocar o senhor Xavier Dallagnol, ou o irmão deles, né, que é conhecido como Tenente, para falar sobre desmatamento nessas terras, para falar sobre fraude fundiária, para esses temas todos que eles querem jogar nas costas do MST, né? A gente vai discutir, eles vão chamar, Nassif, o cunhado do Bolsonaro, casado com a Vânia Bolsonaro, o senhor Teodoro Konetsuki, que foi condenado em 2018 por invadir um quilombo no Vale do Ribeira, né? A gente quer ver essas pessoas na CPI, não é a CPI sobre invasão, né? Então, são essas contradições, né, em relativas ao poder. Vão investigar o tio da Damares, né, a família do tio da Damares, a família da Damares, portanto, que é investigada por assassinato de camponeses. E a gente vai detalhar nesses dias também, Nassif, até República, a terra do tio da Damares, muito entre aspas, ela é pública, ela é federal. É numa gleba invadida por proprietários graúdos. Só que aí não é camponês ocupando para a subsistência. É latifundiário. Que loucura, que loucura. E, cara, inclusive nós demos aí uma matéria quando começou, esquentou essa ação do INCRA contra a família, que o Dallagnol saiu comprando de uma vez, aí comprou 8 ou 9 franquias aí de roupa, uma coisa assim, que colocou em nome de várias pessoas da família também, que é algo que tem que ser investigado. Eu queria só chamar... Desculpa, Nassif, a segunda série que a gente fez sobre o Dallagnol foi motivada por publicação de vocês, que a gente viu que tinha uma investigação lá, né? A gente menciona, inclusive, o GGN, enfim, a gente percebeu que tinha investigação em curso, a gente colocou, né, reportariado para